7 alimentos que podem ser proibidos no futuro. A humanidade sempre precisou de alimentos para garantir a sua sobrevivência, é claro. E à medida que o tempo passava, suas técnicas de armazenagem e seleção ficaram ainda mais precisas. Mas hoje, chegamos num ponto em que o próprio ser humano produz pode ser altamente nocivo. Então tem que ser altamente avaliado e testado para que não cause um assassinato em massa. É exatamente isso que você ouviu, um assassinato em massa. Muitos dos alimentos que hoje produzimos possuem níveis altíssimos de causar graves doenças ou mesmo piorá-las. Com a humanidade cada vez mais esclarecida e entendida, alguns desses alimentos poderão deixar de existir no futuro se não forem corrigidos. Conheça alguns deles. Refrigerante. A bebida já é famosa por ser palco de grandes marcas como Coca-Cola e Pepsi. Mas não se engane com seu lindo aspecto. Todos já conhecem ou mesmo já ouviram falar dos males que essa aparente e inofensiva bebida pode causar. O refrigerante tem altos níveis de açúcar concentrado que pode facilmente conduzir a pessoa a ser uma futura diabética e ter um aumento significativo de peso. Como na sua composição possui muito ácido fosfórico, a absorção de cálcio pelo corpo se torna difícil e lenta, causando assim problemas de fragilidade dentária e osteoporose. Seu alto nível de acidez faz com que o nosso corpo use o cálcio, esse mesmo que seria usado para os ossos para equilibrar o pH, e com isso surgem as pedras nos rins. Suas elevadas quantidades de cafeína e frutose em uso constante conduz o corpo a um aumento progressivo de pressão, deixando a pessoa assim com problema de hipertensão, entre outros. Como se isso tudo não fosse o suficiente, o refrigerante é um fortíssimo candidato a causar câncer no sistema digestivo e deixar o sangue mais ácido. E qual é a questão de deixar o sangue mais ácido? É exatamente esse o ambiente mais propício para a proliferação e aparecimento de células potencialmente cancerígenas. Carnes processadas. Carnes de hambúrgueres, salsichas, bacon, entre outras, têm um sério e alto risco de desenvolver câncer na humanidade. Por isso, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, nos últimos anos, classificou as carnes processadas como cancerígenas para os seres humanos. Essas carnes não possuem somente esses malefícios. Por serem carnes que devem durar muito, todo o tempo, após serem processadas, elas levam uma grande quantidade de conservantes que mantenham sua qualidade por um longo período de tempo, como é o caso do sódio. A maioria delas são muito exageradas no quesito sódio, isso para que durem muito, ou mesmo não estraguem. As carnes processadas, além de terem esses riscos, ainda possuem outros envolvidos com a própria forma de serem produzidas. Ao serem processadas, elas podem vir com alguns pedaços de algum material que não deveriam, ou alguma substância que acidentalmente caiu por lá. Batata frita. É com muita tristeza e pena que coloco a batata frita nessa lista. Realmente uma pena, mas nada pode ser feito a não ser colocá-la na nossa lista. As batatas, diferente das outras dessa lista, não é o problema, e sim como ela é tratada e preparada. A batata é rica em amido, e quando um alimento rico em amido é exposto a altíssima temperatura, ela forma uma substância chamada acrilamida. A acrilamida pode causar câncer em seres humanos, e como as batatas fritas sempre está com outras substâncias, isso só potencializa o problema. As batatas fritas de fast food ainda são piores, elas são conservadas e depois jogadas em latas de óleos reutilizadas, agravando o caso. Um outro grande problema são as batatas fritas que são conservadas para fazer em casa. Para que mantenham a aparência e sabor mantidos, são utilizados conservantes e sódio. Isso, infelizmente, deixa a nossa querida batata frita ainda mais problemática e perigosa de ser utilizada. Salgadinhos, mais uma de nossas maiores paixões, não somente nossas, como também de milhões de crianças mundo afora. Os salgadinhos se popularizaram e hoje em dia existe uma variedade imensurável. Os deliciosos salgadinhos estão na nossa lista por simplesmente não conterem nada além de problemas para a nossa saúde. É um falso senso de prazer. Muitos são feitos de milhos transgênicos, isso mesmo, os polêmicos transgênicos. Na verdade, não sabemos ao certo quais são os efeitos dos alimentos transgênicos sobre a nossa vida e como ele nos afeta.
Mesmo assim, já nos deixam de orelhas em pé. A grande quantidade de sódio contido nos salgadinhos pode causar problemas renais e pressão alta, e os corantes contidos nele podem causar alergias. Além disso, ainda existem substâncias que são proibidas em outros países que fazem muito mal à saúde. Mas aqui em nosso país, por incrível que pareça, é permitido, podendo assim causar cânceres e alergias, ou até piorá-las. Mas isso ainda é o começo. Neles existe também uma enorme quantidade de aditivos, cada um para uma função específica, mas no geral eles acabam nos fazendo muito mal, não somente a nós, como a nossas queridas e amadas pequeninas crianças. Então repense quando for no mercado e aquele seu filho, filha, sobrinho, tio, irmão, seja lá quem for, vá lá e peça pra você: me dá um salgadinho. Aí você lembra: doença. Pizza? Sério. Infelizmente, temos que colocar esse alimento nessa lista negra. Como seus inúmeros malefícios, não tem como não colocar ela por aqui. A pizza tem sua composição a farinha branca. Ah, vocês não sabem o que é farinha branca. Ela é uma grande aliada para o desenvolvimento do câncer. Só isso. A farinha, para ficar com essa textura de cor, passa por alguns processos que a destrói completamente. É preciso ser moída e refinada. Já nesses processos, seus nutrientes são completamente destruídos. Mas não para por aí. Para que ela fique com aparência branquinha, é adicionado gás de cloro. Esse produto em específico é perigoso e letal se inalado em excesso. O que resta no final de todo o processo é apenas algo que no seu corpo se transformará em açúcar. Só isso, aumentando suas chances de ter diabetes e proporcionando ao seu sangue alimentar células cancerígenas. A maioria das pizzas são feitas de uma série de misturas de ingredientes, causando assim uma loucura total no seu corpo. As mais famosas vêm com carnes processadas, que já falamos seus riscos e males, seguidas de molhos que possuem enorme quantidade de conservantes e aditivos. E se você acha que as congeladas é uma saída, pode esquecer, pois elas são ainda piores com todos os conservantes e tudo mais. Biscoito recheado. Poxa, velho, até essa. Esses inocentes e pequenos objetos de prazer instantâneo estão muito além do que você pode imaginar. Os biscoitos possuem enorme quantidade de açúcar em sua composição e com um índice baixíssimo de fibra ou qualquer outro benefício. Os biscoitos são feitos de farinha branca, a mesma vilã de outros alimentos. Além disso, eles possuem um nível de gordura saturada muito alto. Essa gordura faz com que a nossa gordura boa desapareça, enquanto que a ruim se torne cada vez maior. E como consequência, tem problemas de saúde tais como obesidade, problemas de circulação no sangue e um grave aumento de colesterol, entre outros. O pior é que eles são feitos em sua grande maioria para as crianças. Mesmo tendo adultos apaixonados pelo biscoito, seu público-alvo continua sendo crianças. Então como pode uma criança se alimentar de uma espécie de alimento com tais características? Sucos artificiais. Acredito que essa maioria já saiba. Esses alimentos que são chamados de sucos, na verdade, muitas das vezes não possuem nem 1% de sua composição feita de frutose. Esses sucos artificiais em pó possuem uma mistura mais do que nociva para o nosso organismo. Sua grande maioria é feita de corantes, o que parece agradável e verídico ao consumidor, e um número muito alto de açúcar. Elas também possuem uma grande quantidade de conservantes para que dure. E o que resta nessa mistura? Nós, os consumidores, podemos desenvolver ou agravar quadros alérgicos, asma, bronquite, entre outras boas e maravilhosas doenças, se assim podemos chamar. O consumo dos sucos artificiais em pó ainda dificulta, até mesmo impede a absorção de minerais em nossos ossos, nos permitindo ficar carentes de cálcios e ter problemas fáceis de fraturas nos ossos. Apenas isso. Só fraturas. Se você por acaso quer fugir em direção aos sucos em caixa, eu não recomendaria isso, pois os mesmos possuem condições complicadas que não citaremos nesse vídeo. Pessoal, se gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dá like para que o nosso canal possa crescer. Isso é muito importante. Se você por acaso tem alguma ideia ou tema no próximo vídeo, deixa nos comentários abaixo. Volto o mais rápido que puder. Valeu!